'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine to hold you tonight. Uberlândia comemora 123 anos. Foram 123 anos de muita luta, muito trabalho, através de algumas pessoas importantes que realmente acreditaram no desenvolvimento dessa cidade. E hoje a gente vai voltar no tempo para mostrar um pouco de como isso tudo aconteceu. E para voltar no tempo, a gente veio aqui aonde tudo começou, no município de Uberlândia. Nós estamos aqui na sede da Sesmaria, da Fazenda São Francisco, do proprietário, o senhor João Pereira da Rocha. Esse marco, ele é de 1821, um marco realmente histórico e muito importante e necessário para a gente começar a contar a história aonde tudo começou, na cidade de Uberlândia. É realmente uma satisfação enorme poder voltar na antiga sede da propriedade do seu João Pereira, diante deste marco cravado há 190 anos atrás, no ano de 1821. Como que tudo começou? O seu João Pereira vem para essa região motivado por uma distribuição de terras sobre uma política de uso e ocupação do solo coordenada por Portugal e se aposta de terras da região. Nós, nessa época, ainda éramos colônia de Portugal. Essa política da época de ocupação do solo concedia às pessoas que entravam com pedido o direito da posse por prazo indeterminado dessas terras. O seu João Pereira, com a devida autorização em mãos, inicia a demarcação de suas terras num lugar onde chamamos hoje de Uberlândia. Esse registro de posse da época se chamava Carta de Sesmaria. E isso a gente está falando lá no início de 1800. Como funcionava isso na prática? Ele simplesmente ganhava essas terras? Como assim? Qualquer um que entrasse requerendo terras as ganhava? Sim, quem tivesse condição de cuidar e prospectar essas terras as receberiam mediante algumas regras bem simples de se cumprir. Hoje, nós ainda vemos áreas sendo doadas a famílias carentes, com seus documentos definitivos de posse. Inclusive, no norte do país, há muito pouco tempo atrás, ainda era possível ver esses requerimentos de posse de terras, consideradas terras de ninguém. O seu João Pereira, então, fixa sua residência numa região de Uberlândia que, incrivelmente, esta sede ainda existe e muito bem conservada, com seus 190 anos de idade, ainda com a mesma denominação, Fazenda São Francisco. Essa residência, sem dúvida, é a casa mais antiga da nossa região. Poderia essa sede ser considerada como o início da cidade? Essa sede foi, sim, e continuará sendo o início de tudo. Mas a oficialização do início do município vem ainda mais tarde, lá em 1903, com as devidas demarcações do município. Quatorze anos depois, em 1835, vem também para a nossa região o Sr. Felisberto Carrijo. Ele resolve comprar algumas glebas do seu João Pereira. Como assim comprar terras do seu João Pereira? O seu João Pereira não tinha posse sobre uma doação? Ele podia sair vendendo essas terras? Sim, ele podia, mas sem o direito de requerer posse de outras áreas novamente. Da mesma maneira como funciona hoje, nas casas subsidiadas pelo governo federal. Inclusive, o Sr. Felisberto Carrijo decide comprar também outras áreas, terras devolutas. O que eram essas terras devolutas? Terras devolutas eram terras que ninguém havia requerido e, portanto,
elas não tinham registro dessa demarcação. Nessas áreas ainda viviam índios. Eram terras que pessoas tinham sim a posse, porém sem nenhum documento que dizia que essas terras eram deles. Então, o Sr. Felisberto Carrijo constrói sua sede na região onde a gente conhece como Pau Furado, dando o nome de Fazenda da Tenda. Que, aliás, por coincidência, eu passei boa parte da minha adolescência lá. Era de um pai de um amigo meu. Parentes de fora da família do Sr. Felisberto Carrijo e também pessoas de outras regiões do país começam a se interessar em vir para a nossa região, comprando também outras glebas diárias. Qual é a história de Uberlândia? É a história dos homens antigos. Ela começou lá atrás, no século anterior, não é o passado não, anterior, né? Quando meu pai nasceu, minha mãe nasceu, 1800 e tanto, já tinha homens fantásticos. A Nutrilife trouxe essa inovação aqui para o quiosque do Beto, que é ter a venda de suplemento aqui dentro do parque. Como eu já utilizo o parque para fazer uma atividade física, eu posso estar, após a minha atividade, consumindo o suplemento aqui direto. Foi muito bom a Nutrilife ter trazido a sua linha de suplementação aqui para o Parque Sabiá, que eu sempre corro aqui, então eu não preciso trazer, tenho quiosque, eu consumo direto do quiosque do Beto. É fundamental, eu acho importantíssimo a Nutrilife trazer esses produtos para cá, para que a gente possa consumir esse produto de uma forma mais tranquila, mais fácil e mais acessível. Enfim, o que faltava aqui no Parque Sabiá agora chegou. Suplementação da melhor qualidade aqui no quiosque do Beto. Venha conferir catálogo com todos os produtos. Agora a nossa Uberlândia, só que 150 anos atrás, já começa a ficar com cara de arraial. Em 1846, o Sr. Felisberto Carrijo compra uma gleba de terra, onde hoje conhecemos como bairro Fundinho, e muda sua sede para lá. Agora sim, tem-se um povoado bem maior e assim vai dando cara a uma pequena cidade. Felisberto Carrijo era ferreiro e como já tinha umas pessoas morando nessa região do Fundinho, esta foi a razão da sua escolha de se instalar sua residência lá. Eu lembro direitinho do meu bisavô, Felisberto Carrijo. Ele enterrava carro, ele fazia foice, ele fazia machado, ele fazia enxada, ele fazia tudo lá na terra. Ele era ferreiro. Ele era ferreiro e bom, o velho Felisberto Carrijo. Felisberto então passa a se destacar na sociedade em função de seus atributos. Era também um homem alfabetizado. Com todos os seus atributos, solicita e consegue uma autorização da igreja para a construção de uma capela. Ele, muito inteligente e com estreita ligação com os bispos que tinha, diante do documento oficial da igreja, consegue então o direito dessa construção. Os moradores, na época, decidiram comprar uma gleba da herdeira Dona Francisca e doam essa área para a santa, para a construção dessa capela. Uns anos à frente, com a inauguração agora da Igreja Matriz, a conversa toda mudou. A presença de uma igreja matriz era mais do que motivo para que se oficializasse rápido a demarcação do município. Daí então, a presença de um padre fixo na cidade passaria a ser obrigatória. Isso tudo na época era muito importante. Os que tinham força junto à igreja nesta época tinham realmente muito poder. Na igreja havia um livro de registro dos eleitores, e era através desse registro de eleitores que se escolhiam os cargos políticos. Em 1895, agora a cidade já sob a administração do segundo agente executivo,
que hoje a gente chama de Prefeito, é inaugurada a Estação Ferroviária de Mogiana. Passagem de extrema importância para o desenvolvimento da nossa região na época. Você vê aqui é Mogiana, né? Então eu não saía de lá, eu como criança sempre ia lá, principalmente na hora que o trem chegava, a gente ficava doido para ver a chegada do trem. Maria Fumaça, a gente chegava tudo queimadinho assim, as brasas pegavam na gente, queimava a roupa. Aconteceria alguns anos à frente, em 1912, a abertura da empresa de transporte rodoviário Companhia Mineira de Autoviação Municipal, do empresário na época, Sr. Fernando Vilela e sócios, abrindo assim a estrada que passa a ligar Uberlândia à cidade de Itumbiara. A ligação dessa estrada entre Uberlândia e o estado de Goiás era vital para o desenvolvimento de Uberlândia, e para isso dependia da construção de uma ponte sobre o rio Paranaíba. Essa ponte é a Pêncil de Itumbiara. Ela tem uma história engraçada. Ela foi construída na Alemanha, encomendada na Alemanha. Ela veio de navio até Santos. De Santos até Uberlândia, ela veio de ferrovia. Agora, de Uberlândia para Itumbiara, ela foi de carro de boi. Agora, a história do carro de boi ela tem que ser contada com a sua grandeza. Eles provaram a ponte lá de Itumbiara, isso me falaram, é claro, não é do meu tempo. Não tinha como testar peso. Os caminhões grandes eram 4.000 quilos. Era Chevrolet Tigre, não, mas já é muitos anos depois dela, mas não tinha naquela época, não tinha nada. Mas se tivesse os Chevrolet da década de 30, era 5.000 quilos, no máximo. Tinha que pôr 20 caminhões lá dentro para testar a ponte. Eles fecharam um lado da ponte e encheram ela de boi. E ela ficou balangando, porque ela é pêncil, né? Se caísse a boiada, caía na água, morria alguns, é claro, mas saía nadando. Ia dar um campeio danado naquelas beiradas ali, né? Mas é engraçada a ideia, né? O que tem boi? Pô, fecha lá a ponte, a gente estufava de boi ali dentro e a ponte aguentou. Duralar. O almoço com a família fica mais saboroso e saudável com as panelas esmaltadas Duralar. Além de manter a temperatura dos alimentos, as panelas Duralar são antiaderentes, economizam gás e não liberam nenhuma substância tóxica. Podem ser usadas para cozinhar com segurança. E o melhor, elas são fáceis de limpar. E o preço cabe no bolso de qualquer dona de casa. Duralar, feito para você com carinho. Em 1898, o engenheiro inglês Sr. James, já trabalhando na empresa ferroviária local, a Mogiana, foi contratado pela cidade para fazer uma planta que deveria começar da Praça Clarimundo Carneiro, onde hoje é o Museu Municipal, até o limite da estação ferroviária, onde hoje é o nosso Fórum Municipal. Este projeto urbanístico era conhecido como Cidade Nova. Seria uma expansão do bairro Fundinho, que passa a ficar conhecido como Cidade Velha. Cidade, é difícil você mudar uma cidade, devido ao alagamento das ruas. Não tem jeito de você tem que deixar preservado o que está preservado. Exigir nos novos loteamentos um moderno, entendeu? Ruas com 50 metros de largura, as avenidas, né?
com canteiro central. Eu idealizava assim que lugar para ciclista, né? Lugar para as motos separadas. Eu já pelejei para estudar assim, para não ter desastre, coisa. Porque aí você tem as duas mãos, né? Uma mão e a outra separada com canteiro central. Fazer ruas, nunca ruas de 12 metros, no mínimo rua de 30 metros. Pinheiro, até a João Pira com canteiro no meio. Aqui com canteiro no meio, isso mesmo. Agora, esse lugar aqui, não sei desse lugar aqui. Tinha os postes, justamente. Eu lembro desse poste aqui. Lá em cima terminava nos armazéns da Mogiana. Em 1903, a cidade passa a se chamar São Pedro de Uberabinha. São então criadas as primeiras leis, como o Código de Posturas, que passou a regulamentar as atividades e o comércio local, e as leis que tratavam das questões relacionadas à saúde pública, canalização, utilização da água e etc. Por ocasião, eu estava com a Maria Luísa ali na praça da prefeitura, no Palácio dos Leões, e sentados, e o guarda Antônio que vigiava aquilo ali. Isso aí ele se põe na posição de sério, né? De guarda mesmo, né? Mas ele passou, nos olhou, nos conheceu, foi lá, pegou uma florzinha pequena, acho que era uma margaridazinha, sabe? Trouxe e ofereceu para a Maria Luísa. Não lembro disso, não é? Porque é tão bonito o papel, é tão... emociona, né? Você guarda aquilo. Daí então, através do esforço e dedicação dos nossos desbravadores homens públicos que nos antecederam, a cidade de Uberlândia só cresceu, focada no seu desenvolvimento sustentável e chegando no que vemos hoje, uma Uberlândia que encanta e que nos orgulha cada dia mais. Uberlândia tem expressão geográfica. Mas eu acho que realmente é interessante. Você vai discutir religião, o negócio complica tudo, né? Porque não tem nada mais difícil que discutir religião. Mas a mão de Deus, você consegue perceber ela. Não sempre, toda hora, todo instante, na sua vontade, mas de repente acontece. O que você fala é a mão de Deus que está aqui. Eu acho que a mão de Deus passou por aqui e gosta de voltar aqui de vez em quando. É um caminho sagrado. Vamos terminar a explicação. Uberlândia tem um caminho sagrado, uma jornada sagrada. Vamos acreditar nisso. Não é milagre, é o milagre da vontade. A capacidade de realização que a pessoa vai fazer. Sempre sonhei viajar por esse mundo e conhecer o que na tela vi, viver a vida, porque é só isso o que se leva. Coisas, bens, móveis e imóveis, isso vai ficar. Lembrando as pessoas que já se foram, que a gente se convence que a vida é mesmo assim. Interessar por outras coisas, as quais eu nunca fiz. Viver a vida, porque é só isso o que se vai levar.
coisas, bens móveis e imóveis, isso vai ficar. Lembrando as pessoas que já se foram, que a gente se convence. E a vida é mesmo assim. E a vida é mesmo assim. E a vida é assim. Viver a vida, porque é só isso o que se vai levar. Coisas, bens, móveis e imóveis, isso vai ficar. Lembrando as pessoas que já se foram, que a gente se convence. Que a vida é mesmo assim. Que a vida é assim. Que a vida é assim. Uberlândia é essa cidade belíssima que é hoje, aos seus 123 anos, graças à determinação e bravura dessas pessoas que a gente mostrou hoje. Eu gostaria de agradecer, em nome da população de Uberlândia, a todas essas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade e dizer também que é um orgulho ser filho de Uberlândia, filho dessa terra. Vocês vão ficar agora com imagens belíssimas da nossa querida Uberlândia na sua atualidade.
All we need is candlelight, you and me, and a bottle of